Olá, meu nome é Rony, eu sou da Igreja Cristã de Nova Vida de Vista Alegre, eu faço parte do grupo Homens que Deus Usa e semanalmente estamos trazendo uma mensagem aqui no canal baseado no livro Homem ao Máximo. Eu tenho sido muito abençoado com estas mensagens e tenho uma forte expectativa que Deus continue falando aos nossos corações. Então eu gostaria de orar para nós podermos iniciarmos. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa breve mensagem, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por tudo nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Ok, queridos. Hoje iremos falar a respeito do capítulo 8 do livro. E o tema desta breve mensagem é: quais os motivos que impedem a Deus de responder nossas orações? Ao contrário do tema da mensagem, temos um exemplo na Bíblia de um homem que orou e prontamente Deus ouviu suas orações. No livro de Daniel, capítulo 10, versículos de 12 a 13, diz: Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Nós podemos observar que desde o primeiro dia em que Daniel orou, suas orações foram ouvidas. E quando Deus deixa de ouvir uma oração? Bom, meus irmãos, Deus nos tirou da vida de pecado que levávamos, nos deu uma nova vida, uma família, e temos buscado a Deus. Muitas das vezes nos perguntamos: por que as minhas orações não são atendidas? Por que eu não consigo uma vida espiritual estável? Por que existem tantos problemas no meu lar? Por que eu não consigo êxito nos meus projetos? O autor do livro menciona a história de um homem chamado Tom. Este homem era cristão, pertencia à terceira geração de cristãos de sua família, pois seu pai e seu avô tinham sido pastores famosos, com ministérios reconhecidos pela comunidade. Este homem fracassava em todos os projetos que empreendia. Ele havia pastoreado 2 igrejas e não dera certo em nenhuma. Depois tornou-se pastor auxiliar em outra igreja, tendo um ministério infrutífero. Depois assumiu um cargo administrativo em uma organização cristã. Depois trabalhou numa emissora de TV. Ninguém entendia o motivo dos seus constantes fracassos, pois ele era um homem que havia nascido na igreja e conhecia a palavra de Deus. Um dia, Tom e sua esposa convidaram o autor e sua esposa para jantar em sua casa. E na ocasião, o autor pôde perceber que Tom depreciava sua esposa na maioria das oportunidades que tinha. E foi ali que ele compreendeu por que ele não tinha sucesso em seus empreendimentos. A Bíblia, ela é um livro fantástico, né? E tem resposta para todos os nossos questionamentos. E o texto que eu gostaria de acompanhar com vocês hoje está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, onde está escrito: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então deixa eu repetir aqui a última frase: para que não se interrompam as vossas orações. Neste versículo podemos observar 2 mandamentos e 3 motivos para cumpri-lo. O primeiro mandamento é: vivei a vida comum do lar. A vida comum do lar seria a vida conjunta, né? Na verdade, seria a participação do marido ativamente na construção do lar, juntamente com a esposa. Não ser ausente. Devemos ajudar nossa esposa em tudo que for necessário, inclusive nas atividades domésticas. Não podemos pensar que a nossa obrigação é somente colocar o alimento na mesa, ficando no controle da casa e responsabilidade da criação dos filhos com a esposa. E o segundo mandamento: tratar a esposa com dignidade. O significado de dignidade no dicionário é qualidade moral que infunde respeito,
consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. Não devemos desprezá-la em momento algum. Se você observar na Bíblia, quando Deus manda que façamos algo, Ele nos dá os motivos, pois Ele quer que a nossa obediência seja racional, seja convicta. E aqui Ele nos dá os 3 motivos. O primeiro, a mulher é a parte mais frágil. A mulher é mais frágil que o homem em pelo menos 2 pontos. Fisicamente, estruturalmente, biologicamente, fisiologicamente, o homem tem mais força que a mulher. Imagina que se um ladrão invadir a sua casa, a mulher vai proteger seus filhos e você vai enfrentar o invasor. E emocionalmente, a mulher sente mais as pressões e as brigas, elas sentem pressões, brigas de um jeito diferente do homem. O marido deve conhecer bem a esposa e estar ciente do momento emocional que ela está vivendo, apreciá-la, elogiá-la. Quanto tempo talvez nós não elogiamos nossas esposas e protegê-la? Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, Paulo vai dizer: marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E o segundo motivo seria que a mulher é coerdeira da mesma graça da vida. Embora o texto relate que a mulher é a parte mais frágil, isso não quer dizer que ela é mais frágil intelectualmente e espiritualmente. Ele também diz que a mulher é coerdeira da mesma graça da vida. Quer dizer que espiritualmente a mulher está no mesmo nível do homem diante de Deus. E o terceiro motivo é para que não se interrompam as vossas orações. Se a gente não cumprir esses 2 mandamentos, que é viver a vida comum do lar e tratar as nossas esposas com dignidade, continuaremos orando, jejuando, frequentando os cultos na igreja, mas as nossas orações não serão atendidas. O texto de 1 Pedro 3, versículo 7, é bem claro em relação a isso. Em Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Muitos homens podem atribuir seus fracassos ao diabo, às circunstâncias, ao patrão, ao governo, aos líderes religiosos, mas os verdadeiros culpados são eles mesmos. Muitos estão se esforçando bastante, mas estão fracassando porque não tratam suas esposas como cordeiras. Sem resposta às orações ocorrem fracassos e derrotas. A fé do homem enfraquece e provoca um esfriamento espiritual. É claro que existem homens que não tratam a esposa como cordeira e mesmo assim são bem-sucedidos nos negócios, mas eles sofrem algum tipo de perda ou experimentam alguma outra deficiência como resultado desse procedimento. Talvez você tenha crescido em um lar em que seu pai não honrava sua mãe, mas não podemos cometer o mesmo erro. Muitas das vezes a esposa se torna alvo das frustrações e derrota do marido, em que ele descarrega todo o seu mau humor. Nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos observam o tratamento que damos para nossa esposa. Nós não podemos dar mau testemunho, ser pedras de tropeço. Deus tem provado nossas atitudes neste momento de crise, incertezas, falta de perspectiva, e não podemos descontar nossas preocupações em nossas esposas. Meu irmão, sua esposa é coerdeira com você, portanto merece toda a consideração, apreço, afeição que você julga merecer. Não é somente ela quem deve nos apoiar. Não devemos tomar sozinho todas as decisões concernentes à casa. Nenhum homem casado pode viver e agir independente da esposa. Eu termino essa mensagem aqui e que Deus possa ter falado aos nossos corações. Que sejamos maridos presentes, que venhamos a honrar nossas esposas e saibamos a importância do nosso casamento diante de Deus. Que nós possamos buscá-lo, que nós possamos estar na casa de Deus, que nós possamos orar e ter um tratamento com a nossa esposa, com a nossa família, que venha agradar a Deus, porque para que nós possamos entrar nas promessas dele.
Que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Um grande abraço.